Bom dia a todos. Nós vamos iniciar lendo hoje Neemias 5, a solução das injustiças sociais. Nós sabemos que Neemias era um grande líder, um líder democrático, que ele dava voz a todos. Quando você não dá, você é o quê? Como fala? Coloca censura, essas coisas assim, já não é democrático, né? A solução das injustiças sociais. Começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Neemias escutava todos, né? Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Eles viviam em péssimas condições naquela época, né? Não devia ser fácil a vida naquela época, né? Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a nossa fome. E havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. E o imposto, gente, era altíssimo, eles não tinham dó de ninguém. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar ao novo hoje. O que o novo governo quer fazer no país? Querem tirar o direito. Está em Neemias 5. Você acha que ele tem esse direito? Não. Né? Seus pais trabalharam, ganharam, conquistaram a terra, conquistaram os bens. Os seus filhos têm direito. Isso aí é direito adquirido desde da época de Moisés, há muitos anos. Você não pode tirar o direito dos pais de deixar herança para os seus filhos. E de fato, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão, né? E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, estamos de mão atada, pois as nossas terras, nossas vinhas pertencem aos outros, não pertencem a nós, sendo que a terra era deles, né? Estão querendo fazer isso. Isso aí é comunismo, hein, gente? Quando ouvia reclamação, ele escutou tudo, né? Quando ouvia reclamação e essas acusações, fiquei furioso, porque ele era democrata, ele era um líder, ele respeitava as pessoas. Fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que havia sido vendido a outros povos como escravos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta para dar. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria de outros povos, os nossos inimigos. Eu e meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juro. Era um juro que era para eles ficar endividados a vida toda e perder tudo que tinha, viu? Nunca tinha fim. Devolva-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E também eles tomavam as casas, né? Quem quer fazer isso hoje que nós estamos vendo? Implantar o comunismo no Brasil é isso, gente. É tomar o que você tem.
e também os juros que cobram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho. A primeira coisa que eles fazem é tomar o que você tem, aumentar o juro, aumentar tudo que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Eles resolveram fazer isso porque viu que eles não estavam brincando com a criança, né? Ele era um homem de liderança. Então convoquei o sacerdote e eu fiz declarar sobre juramento que cumpririam promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus, assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. É o que nós também pedimos hoje, que Deus sacuda, faz um grande mover nesse meio que nós estamos vivendo. Tal homem seja sacudido, esvaziado, que ele sinta na pele tudo aquilo que ele desejou de mal para os outros, que volte 7 vezes a mais para eles. Está na Bíblia, viu, gente? Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. O exemplo de Neemias. Quando vocês lembrarem de alguém que deve ter ser um espelho para você, lembra de Neemias. Neemias era um grande exemplo para todos nós, né, gente? Mas aqui no versículo 15 do capítulo 5. Mas os governantes anteriores, aqueles que me procederam, puseram peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, eles eram oprimidos por todos. Mas eles ditadores, né, gente? Hoje em dia temos muito ditador também. Mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Todos meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra, não tomou de ninguém nada de ninguém. Como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias era preparado à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois era demasiadas exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Ele nunca deixou faltar comida na mesa de ninguém, nunca tomou nada de ninguém, né? E ele fez o que era certo diante de Deus. Então ele recebia também muita ajuda das pessoas, né? Porque ele era um homem que não usava de injustiça social com ninguém, né? O muro ficou pronto, gente. E todos os nossos inimigos souberam disso, pois as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Não foi fácil fazer essa obra, porque muitos queriam derrubar o muro, eles tinham que uma mão trabalhar e com a outra ficar com a arma e ficar orando o tempo todo. E também naquele dia os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, né? Que ele enviava suas respostas. Por muitos de Judá estava comprometido com ele por juramento, visto que era genro de Secanjas, filho de Ará, e seu filho, né? Seu filho Joanã, que havia casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousava elogiá-lo na minha presença, mas por trás ele dizia outra, né? Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, cantores, levitas para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhe disse:
As portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixar o serviço, os porteiros Azarias, né? Josabate e Anã instruíram o povo para permanecer e ler o livro da lei de Deus e explicar tudo que tinha nele. Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas estavam instruindo o povo. Disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras de Deus. Eles estavam chorando, gente, de alegria, não era de tristeza. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiver, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor se fortalecerá. Os israelitas haviam retomado o cativeiro, né? E passaram por muitas tribulações. Não foi fácil a reconstrução, mas Deus colocou uma pessoa íntegra como Esdras e Neemias, né? Para ajudar nessa grande empreitada. Eles descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas. Eles fizeram, depois que fizeram muro, cada um tinha sua tenda. Eles ficaram muito felizes, porque muito tempo eles não tinham tenda, eles não tinham nada. Agora cada um ia ter seu lar, né? E eles trouxeram ramos de flores, construíram tendas nos terraços, nos pátios. Eles celebraram a vitória, né? E depois nós vamos continuar. Então eles sofreram muito, mas Deus deu condições, gente, deles continuar lutando, e eles conseguiram de volta tudo aquilo que eles perderam, né? Deus teve misericórdia dele. Então Deus não deixa a pessoa por muito tempo sofrendo. Uma hora Deus muda a sua história, né? Eles fizeram tudo que Deus tinha ordenado, seguiram a risca. Então nós temos que aprender isso com eles. Nós vamos ver também lidando com a oposição e murmuração. Nós temos que aprender a lidar com pessoas que só lamenta, murmura e não faz nada, fica em cima do muro. Nós temos que sair do muro, gente. Nós temos que descer e ir à luta, lutar pelo nosso objetivo, por tudo aquilo que nós queremos, pela nossa pátria. Nós temos que fazer a diferença, né? Não ser omisso. Então nós vamos orar e pedir para Deus dar sabedoria para nós, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, peço a Ti, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha abençoar todos esses que estão comigo nesse momento, Senhor. Que o Senhor vai colocando um exército de anjos nas ruas do Brasil, Senhor, porque faz 34 dias que eles estão na rua clamando por justiça de Deus, Senhor. E eu peço a Ti que entre com a Sua justiça, Senhor, nesse país. Que o Senhor faça um grande mover nesse país, Senhor. Que o Senhor vai abençoando o nosso presidente, Senhor, para que ele tome a melhor decisão para o seu povo, Senhor. O Senhor sabe tudo o que aconteceu nesse país, Senhor, tudo. Não precisamos falar nada, porque o Senhor sabe de tudo, Senhor. E eu peço a Ti justiça do céu, justiça de Deus, Senhor, porque nós não podemos mais confiar na justiça na terra, Senhor. Eu peço a Ti que vai abençoando aqueles que estão internados, que estão no UTI, CTI, estão em coma, estão doentes, estão desanimados, estão ansiosos, estão se sentindo um fracasso, Senhor. Que o Senhor vai do nosso país, Senhor. Proteja nossas crianças na escola, Senhor. Proteja os nossos professores. Proteja grandemente o nosso país, Senhor. Arranque os ninhos de cobra que estão escondidos, Senhor, tramando dia e noite, Senhor, porque a única coisa que eles fazem é tramar, tramar e tramar, Senhor. Mas eu peço a Ti, Senhor, que esmaga a cabeça da serpente, Senhor. Faça um grande mover nessa terra, Senhor. Abençoe, meu Pai, os chineses, Senhor, que sofrem pela ditadura, Senhor, sem fim naquele país, que eles estão se sentindo, Senhor,
presos, abandonados à própria sorte dentro das suas casas. Coloca teus anjos naquele país, Senhor. Vai abençoando, Senhor, todos aqueles países que têm ditadores ainda, que acham que manda nas pessoas, Senhor. Derruba por terra as ditaduras, Senhor. No sangue de Jesus e no poder de Deus, faça justiça, Senhor. Justiça sobre a nossa pátria e sobre os países que têm ditadura, Senhor. Vai abençoando grandemente, Senhor, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Obrigado. Se vocês gostaram, compartilhe, tá? E se inscreva também no canal, tá bom?